Boa tarde a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à primeira reunião ordinária móvel do primeiro período da quarta sessão legislativa da atual legislatura em 6/2/2020. Eu solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Alberto de Oliveira Souza. Presente. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Rubens Tavares. Presente. Juscelino da Silva Machado. Presente. Leonardo Nascimento Moreira. Presente. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata sucinta da primeira reunião ordinária fixa do primeiro período da quarta sessão legislativa da atual legislatura, em 3/2/2020, convocado para 17h30, aos 3 dias do mês de setembro. Mês de setembro, errado aqui. Errado aqui. Tá. Correção depois, às 17h35, na sala presidente João Marinho, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova, realizou-se a primeira reunião ordinária fixa do primeiro período do ano em curso, sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foram constatadas as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Juscelino da Silva Machado, Leonardo Nascimento Moreira, Raimundo da Conceição Gomes e Sérgio Antônio de Moura. Havendo número legal, a presidente deu início à reunião e convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso, e em seguida solicitou ao secretário que fizesse leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os edis. Passou-se a leitura das correspondências recebidas e das indicações apresentadas pelos seguintes vereadores: Leonardo Nascimento Moreira, Ana Maria Ferreira Proença, José Rubens Tavares, Sérgio Antônio de Moura, Hermano Luiz dos Santos, Carlos Alberto Montanha da Silva, José Gonçalves Osório Filho, Antônio Carlos Pracatá de Souza. Os seguintes vereadores fizeram indicações verbais: Leonardo Nascimento Moreira, requer envio de ofício e congratulações ao senhor Gabriel Chaves Daniel pela realização do pré-carnaval na cidade de Viçosa e a arrecadação de alimentos para os atingidos pela enchente. B. Requer envio de ofício a Márcio Spock, representante da usina da Brecha, convidando-o a agendar a participação na tribuna livre para prestar esclarecimento quanto à situação da usina. C. Solicita em nome da casa enviar moção de pesar aos familiares de Sr. Sebastião Cândido Inês, em razão do falecimento de Raimundo da Conceição Gomes. Ué, que é isso? Raimundo da Conceição Gomes requer envio de ofício ao executivo solicitando determinar providências quanto à barreira que caiu nas proximidades da Santinha Voaçu. Requer envio de ofício ao executivo solicitando determinar reparos com massa asfáltica na entrada da ponte do Pontal, pois está com muitos buracos, podendo ocorrer acidentes. José Gonçalves Osório Filho
Requer envio de ofício agradecendo à empresa São Jorge Autobus pelo retorno do ônibus circular na rua Guanabara, sentido Passatempo. B. Requer envio de ofício executivo solicitando determinar providências contra a cratera existente na rua João Evangelista de Almeida, em frente ao ponto de ônibus, causando transtorno ao trânsito local. Irmã Luiz dos Santos. Requer envio de ofício executivo solicitando providências contra a lama que foi colocada no encontro da rua Antônio Lana 7, bairro Bom Pastor, com a via de acesso do bairro Cidade Nova. Segundo moradores, a lama foi colocada pela Prefeitura. Requer envio de ofício executivo solicitando determinar serviço de capina e reparo no trevo de acesso ao município. Antônio Castro Pracatá de Souza requer envio de ofício executivo solicitando determinar serviço de pintura no redutor de velocidade da rua Professor Raimundo Martiniano Ferreira, a pedido dos moradores. Ana Maria Ferreira Proença requer ao executivo informações sobre a mudança do trânsito na rua Carlos Marques e rua Maria Pacheco, bem como quebra-molas. Na rua João 7. B. Solicita ao executivo determinar melhorias para o bairro Cidade Nova, devido à enxurrada entrar nas residências e causar prejuízo aos moradores. Nas matérias legislativas, realizou leitura do projeto de lei número 3.750/2020, que autoriza o município de Ponte Nova a conceder auxílio financeiro à Fundação Filantrópica Beneficente de Saúde, Arnaldo Gavaza Filho, no exercício de 2020, e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento Tomado de Contas. Projeto de lei 3.751/2020, que autoriza o município de Ponte Nova a conceder auxílio financeiro à Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores, no exercício de 2020, e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento Tomado de Contas. Projeto de lei 3.752/2020, que denomina de Centro Convivência Cultural Tunai, José Antônio de Freitas Mussi. O imóvel localizado no bairro Triângulo, na Avenida Antônio Brant Ribeiro, número 39, Triângulo, doado pela União ao município nos termos da Lei Municipal número 2.588/2002 e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento Tomado de Contas. Passou-se a discussão e votação da indicação protocolada do número 36/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Montanha da Silva, solicitando ao Executivo informações sobre o monitoramento de enchentes em nosso município. Em discussão, manifestados os vereadores Antônio Carlos Alberto Montanha da Silva, Juscelino da Silva Machado, Antônio Castro Pracatá de Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Irmã Luiz dos Santos. Em votação foi aprovada unanimidade. Na palavra ali manifestou-se os vereadores Leonardo Nascimento Moreira, Carlos Alberto Montanha da Silva, Ana Maria Ferreira Proença, Raimundo da Conceição Gomes, Irmã Luiz dos Santos, Antônio Castro Pracatá de Souza, André Pessata Nascimento, José Gonçalves Osório Filho, Sérgio Antônio de Moura, Juscelino da Silva Machado. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 19h40, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima reunião ordinária móvel a ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2020, às 17h30. Assim se lavrou-se a presente ata, aprovada em reunião plenária no dia 6/2/2020, que segue assinada pela senhora presidente, por mim, secretário, e pelos demais vereadores. Fala com as correções aí, tá? A ata vai ter uma correção, inclusive uma correção nas indicações de Zé Osório, eu assino juntamente com ele a pedido dele. E isso não constou na indicação. E a correção, quando fala... Vai catar? Quanto a lama... Raimunda da Conceição Gomes. Tá? Aqui. Aqui também tem mais alguma correção? Também uma correção aqui que está aqui, pastor com via de acesso. Com essas correções, a ata encontra-se em discussão. Seria pastor com via de acesso. Está via de acesso. Okay? Com essas correções, a ata encontra-se em discussão. Em votação.
Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado com as correções. Nós vamos passar agora para a matéria legislativa. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas do município no exercício 2015. Antes de encaminhar, eu vou ler. Ofício, excelentíssimo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, excelentíssima senhora Ana Maria Ferreira Proença, presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019. Senhora presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1, da Resolução 12 de 2008, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 1/10/2019, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 4/11/2019. Informo-lhe que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa e acórdãos, estão disponíveis no portal do TCE-MG, no endereço www.tcemg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante do disposto do artigo 44 da Lei Complementar de número 102 de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do disposto legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis. Responsável, Giovanni Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Eu vou enviar esse parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu vou encaminhar esse documento para a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para emitir um parecer a respeito. Leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei de número 3.752, de 2020, que denomina de Centro de Convivência Cultural José Antônio de Freitas Mussi, o imóvel localizado no bairro Triângulo, na Avenida Antônio Brant Ribeiro, número 39 do Triângulo, doado pela União ao município nos termos da Lei Municipal de número 2.588 de 2002 e da outras providências. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, reunida para apreciar o projeto de lei epigrafado, é de parecer que este é constitucional e está em conformidade com a legislação vigente, devendo ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2020. Caso Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto, Raimundo da Conceição Gomes, Finanças, Legislação e Justiça. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais sobre o mesmo projeto de lei. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, reunida para apreciar o projeto de lei epigrafado, é de parecer que este atende ao interesse público,
Devendo, portanto, ser discutido e votado em plenário, a comissão apenas sugere emenda de redação na ementa do projeto, com o objetivo de simplificá-la, recomendando a seguinte redação: denomina-se de Centro de Convivência Cultural Tunai José Antônio de Freitas Mussi, o imóvel localizado na Avenida Antônio Brant Ribeiro, de número 39, do bairro Triângulo, e da outras providências. Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2020. José Gonçalves Osório Filho, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira. Você vai assinar esse parecer? Parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas sobre o mesmo projeto de lei. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, reunida para apreciar o projeto de lei epigrafado, é de parecer que este se encontra em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2020. Juscelino da Silva Machado, Antônio Castro Pracatá de Souza, Sérgio Antônio de Moura, pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Dando prosseguimento, nós vamos passar agora para a Tribuna Livre. Inscrito hoje na Tribuna Livre o senhor Cícero Augusto Cruz Gomides, coordenador municipal da Defesa Civil de Ponte Nova. O assunto que o traz aqui é o monitoramento das enchentes no município de Ponte Nova. O vereador Montanha fez esse requerimento, pedindo que a gente fizesse aí esse chamamento para o senhor Cícero. Seja muito bem-vindo para a sua explanação. Boa tarde a todos. Em nome da presidente Aninha, eu cumprimento a todos os vereadores dessa casa, aos funcionários também dessa casa e aos convidados. Ao convite dos vereadores, eu estou aqui para falar sobre o monitoramento do Rio Ipiranga, como que é feito na época das enchentes. Então, eu trouxe aqui um PowerPoint aqui, mas é uns slides pequeno, curtinho, e depois fica à vontade de todos vocês para fazer algumas perguntas. Passou aqui não. O nosso rio, ele nasce na cidade de Ressaquinha. E aí eu tirei só uma foto do local da cidade que ele nasce. E aí para frente eu vou mostrar a vocês qual é o percurso que ele faz até chegar aqui no nosso município. Igual vocês estão vendo ali, o Rio Ipiranga, em seus percursos, atravessa a zona urbana dos municípios de Piranga, Presidente Bernardes, Porto Firme, Guaraciaba, aí chega na usina hidrelétrica da Brecha, e logo depois chega em Ponte Nova. Então, a gente faz esse monitoramento através dessas cidades todas. Nós temos contatos com funcionários da prefeitura e na cidade que tem defesa civil, a gente também faz contato com as defesas civis da cidade. Aí vai passando para a gente o nível que está de água o rio nesses locais e, posteriormente, a gente vai entrando em contato com a cidade mais abaixo e também vai passando para a gente saber onde que essa água pode chegar aqui na nossa cidade. Também tem o Rio Turvo Limpo, não sei se vocês já ouviram falar. O Rio Turvo, ele nasceu na cidade de Paula Cândido e seu principal afluente é o Rio Turvo Sujo, que é anterior a ele. E ele deságua no Rio Ipiranga, em Guaraciaba. Na verdade, ele deságua um pouco abaixo de Guaraciaba e um pouco antes da usina hidrelétrica da Brecha. Esse rio também ele pega bastante água do município de Viçosa. O monitoramento nosso, gente, praticamente é feito sobre metros cúbicos de água que passa na usina hidrelétrica da Brecha. A usina hidrelétrica ela tem um equipamento que chama telemétrica nessas cidades todas a montante que eu falei aí da nascente do Rio Ipiranga, mas não tem essas telemétricas nas cidades na nascente no Rio Turvo. Então, a gente tem como ficar sabendo o tanto que está subindo
nas cidades do Rio Piranga, através das telemétricas, que eles têm essas informações para a gente, além das ligações que a gente faz para as pessoas desses municípios. Mas, referente ao Rio Turvo, a gente não tem essa informação, a gente só tem informação depois que chega mesmo na bacia ali da usina hidrelétrica da Brecha. É interessante saber que quando a usina chega nessa vazão de 550 metros cúbicos por segundo, as águas atingirão as partes mais baixas do município de Ponte Nova. Essas partes mais baixas são alguns pontos daquelas casas mais próximas ao rio, na rua Copacabana, aqui próximo ao Banco Cicobi, aqui próximo à cama, onde que foi o Barretos, aqui, ó, de lanche, ali logo atrás do antigo tiro de guerra, nesses 550 metros cúbicos, a água já começa a sair naqueles locais. Então, a gente começa a monitorar, quando chega lá nessa vazão, a gente já avisa esses locais aqui que a água vai sair aqui. Mas é bom vocês ficarem cientes que depois dessa vazão lá, nós temos até 8 horas para a gente tirar as pessoas desse local, porque demora de 8 a 10 horas. Quanto maior a vazão lá, menos tempo a gente tem aqui. Mas, pelo menos 8 horas para tomar as providências a gente tem. Aí, quando chega a 650 metros cúbicos, além das partes mais baixas, as águas começam a atingir parte das vias públicas no município de Ponte Nova. Aí já começa a sair, vocês podem ver ali que é 650 metros, aí começa a sair ali atrás do asilo, na Rua Independência, já começa a sair na Rua Arthur Bernardes, perto do Banco do Brasil. Praticamente foi o que aconteceu esse ano, que nós chegamos a ter o volume lá de 662 metros cúbicos, foi o maior que nós tivemos esse ano lá. Então, praticamente, em 650 metros acima dele, um pouco, vai atingir o que atingiu esse ano aqui. E a partir de 750 metros, vai atingir, as águas irão atingir locais onde outras enchentes de grandes portes já atingiram, igual aconteceu em 2012, 2008, já atinge as residências do outro lado da via pública e atinge as áreas mais altas um pouco. Então, se deu para vocês entenderem aí mais ou menos, depois eu explico. O monitoramento, a gente fala muito no monitoramento do Rio Piranga, mas o monitoramento dos ribeirões é muito complicado para a gente, mais difícil. No Ribeirão Oratório e Voaçu, a gente tem contato com os municípios a montante e voluntário. Oratórios, por exemplo, o Ribeirão de lá, nós temos até mais de 8, 9 horas para a gente avisar o pessoal da Ana Florência. Mas quem que fica monitorando junto com a gente? São pessoas que têm um comércio em Ana Florência, moram em Oratórios, e até mesmo a pessoa do município de Oratórios, que a gente vai ligando, e também do Amparo do Serra. Agora, o monitoramento do Ribeirão Voaçu é muito mais complicado, porque a gente não tem cidade a montante, a cabeceira ela é bem próxima, o tempo dela é bem curto, e a gente usa esse monitoramento pós-chuvas em locais estratégicos. É o que nós fizemos esse ano. Começou a chover muito, nós mandamos pessoas a montante do Ribeirão, que a gente já sabe aonde, que se a água invadir lá em cima, a gente sabe aonde que vai chegar cá embaixo na Vila Oliveira. Então, é bem mais complicado para a gente monitorar os ribeirões do que o Rio Piranga. E aí, depois que a gente tem esse aviso lá, esse monitoramento que a água está chegando na usina hidrelétrica com aquela vazão, a gente tem que dar o alerta e o alarme, né? O alerta é quando a gente passa, ó, tem probabilidade da água sair, essas coisas assim. E o alarme é quando a gente já tem certeza que a água vai sair. E como que a gente faz esses alertas? Né? Tá ali, ó, os alertas e alarmes são realizados pelas redes sociais da prefeitura e pela imprensa local, que são as imprensas da nossa cidade, as rádios, os jornais, a televisão. E eles são feitos através da Defesa Civil, do Corpo Bombeiro Militar, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, todas as informações que são dadas por esses órgãos competentes, para que as informações sejam corretas e unificadas. Esse ano, por exemplo, nós montamos um SCO, um Sistema de Comando e Operação, onde que tinha representantes da Defesa Civil, do Poder Público, né, em geral, dos secretários,
e tinha lá bombeiro militar, polícia civil. Tudo dentro nesse SCO, no Sistema de Comando e Operação. Então, sempre teve um participante de cada órgão desse aí. E é só isso, porque falar sobre monitoramento é tranquilo, é uma coisa mais assim, pequena para falar. Estou aqui à disposição de vocês. Como o presidente não se encontra, alguns vereadores fazer alguma pergunta? Montanha, por favor. Saiu aqui. Vou passar para o Léo, que ele tem que sair. Depois eu falo. Boa noite à mesa, boa noite, vereadores, boa noite, Cícero. Quero apenas agradecer a sua presença, cumprimentar pelo trabalho realizado aí durante o período das cheias. Foi extremamente importante para a segurança da população e a gente tem certeza que esse reconhecimento se estende não só a você, mas também ao Poder Executivo. Então, na oportunidade de cumprimentá-lo e também pedir licença aqui para me retirar. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Vereador Montanha. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, redes sociais. Ô Cícero, primeiramente eu gostaria de parabenizar a você e toda a equipe do prefeito Wagner Mal Guimarães, com a qual nós passamos um sufoco, nós passamos toda a população de Ponte Nova e região nos dias anteriores, e o seu trabalho frente à Defesa Civil foi muito importante mesmo, porque pessoas da população ribeirinha tiraram seus pertences, se precaveram. Então, assim, graças a Deus, ela não veio com tanta população, né, conforme, assim, a previsão que veio já estava dentro do previsto, né? Então, é importante. Então, assim, eu estive lá acompanhando os trabalhos também, eu vi a dedicação de vocês, né, de vocês, secretários, de toda a equipe da prefeitura, todos os funcionários, do varredor de rua até o prefeito, todo mundo se entregou, todo mundo se empenhou para que a cidade voltasse normal. Meu intuito de trazer você aqui, convidar você aqui, é lógico, com a aprovação dos demais vereadores, é para valorizar o seu serviço, porque seu serviço é muito importante da situação. Nessa e outras várias situações aqui em Ponte Nova. Mas Ponte Nova também aqui tem o disso, não me disso, muito fake news, porque já causa tomar d'água, muita informações evasivas que causam terror na população ribeirinha. Já estão na iminência de uma tragédia maior. Então vem aqui a notícia nas redes sociais, aí causa alarme, eles ficam apavorados. E uma da coisa que também é uma curiosidade minha e também dos demais vereadores da população a respeito da brecha. Que a brecha vai abrir a comporta, que a brecha soltou as comportas. É lógico que daqui de Guaraciaba até aqui dá tempo de controlar, mas e se existe essa comporta na brecha, como que é o controle da brecha para cá? Tá? Primeiramente, obrigado, Montanha, pelas palavras aí. A situação da usina hidrelétrica da brecha é o seguinte: a brecha ela tem as comportas, que ela fecha as comportas para que a água vai até as turbinas para gerar energia. Quando chega nesse período chuvoso, que vem muita água, automaticamente ela tem que abrir as comportas, mas ela não retém água nenhuma e ela nem vai passar água a mais do que vem. Ela simplesmente abre as comportas porque o rio passa ali onde que é as comportas. Então, quando vira e fala assim, a brecha vai abrir as comportas que vai ter enchente, não. Todo período de chuva, as comportas já ficam permanentes, já ficam abertas. A usina hidrelétrica da brecha, ela é muito pequena, ela é chamada fio d'água, ela não tem como reter água para nos ajudar e prejudicar a Guaraciaba, vamos dizer assim, e também não tem abriu a comporta e agora vai atingir Ponte Nova. Não, a usina hidrelétrica da brecha ela é tipo uma caixa d'água, o que chega tem que sair. Se chegar muito, vai sair muito, se chegar pouco, vai sair pouco. Basicamente é isso, não tem essa cultura que fala que vai abrir comporta ou deixar de abrir comporta. Logicamente que as comportas vão ser abertas, porque a água tem que chegar e tem que vir embora, mas não tem como ela controlar e segurar, não. Tá ok. Me deu satisfeito e, assim, é lógico que essa casa aqui ela tem uma grande potência de repercutir as notícias aqui, e com certeza virá notícia. Ronaldo Fernandes, com a equipe dele aqui, irá replicar essa notícia aí. Isso é muito importante para as pessoas ter consciência do que falar, porque é uma situação alarmante, uma situação que
pessoas podem perder os seus bens. Então, enfim, as pessoas têm que ter cuidado de falar, de inventar, falar com exatidão, saber o que está falando. Tá? Muito obrigado. Ô Montanha, só acrescentar uma coisa, que eu estou falando em nome do Poder Público de Ponte Nova Municipal, lá, o Executivo, agradecer muitas pessoas que trabalham na brecha, são 3 pessoas que vão trocando os turnos ali, você esteve lá, você acompanhou, e eles dão muita atenção para a gente. Acredito eu que se não tivesse a usina hidrelétrica lá em cima, seria muito mais difícil fazer esse monitoramento. Então tá. E seu nome, meu nome transmito para você, o prefeito Wagner Mal, o qual já tive a oportunidade de comentar. Meu sincero cumprimento, parabéns a você e toda a equipe. Parabéns de coração. Obrigado, Matheus. Inscrito também, vereador Machadinho. Cícero, boa noite. Boa noite. Você veio aqui mais para mostrar alguns detalhes, algumas coisas na teórica, porque a prática vocês fizeram muito bem. E a população, quero aqui parabenizar você, e também o prefeito Wagner Mal, e todos aqueles ali que estavam juntos, né? Antes, durante e depois. A ação foi muito rápida, então foi surpreendente, os comentários nas redes sociais também foram surpreendentes. Eu vou fazer 2 perguntas para você. A primeira, depois você me explica, não entendi direito, eu queria saber o que é comporta. Aí você me explica, se é uma caixa d'água, se tem uma vazão no meio, alguém levanta alguma coisa assim, ou... Porque lá no salão teve uma confusão, o cara falou, Machado, tem um negócio, você levanta, vai levantando aos poucos, vai saindo a água devagarinho, vai saindo tal, então, não sei, mas você sabe explicar melhor. A segunda é o seguinte, nós, no momento, antes de vir a enchente, eu estava lá na Vila Oliveira, aí encontrei com os amarelinhos, né? As meninas de amarelo avisando de casa em casa. Aí eu entrei no bolo também, avisando. Aí eu não sei, você sabe melhor do que eu. Poderia mais tarde pensar, ou se alguma cidade já faz isso, um exemplo. Vocês sabem que o negócio está começando a encher e tem que avisar o pessoal, principalmente os da Vila Oliveira, né? Ali que parece alguma coisa vindo lá de cima, uma água vindo lá de cima. Se teria, mesmo avisando de casa em casa, para salvar a responsabilidade, mas uma sirene, depois você fala também. E a terceira, que é a última, é porque veio tanta água lá da Vila Oliveira que aquelas 5 primeiras casas, 5 ou 6, foram pegos de surpresa. Fui na casa de uma dona lá, a água foi no teto, ela falou, Machado, até o meu arroz foi embora. Ela mostrou, e realmente eu entrei lá, a água foi no teto, então não tinha como ela escapar, perdeu tudo ali. São essas 3 perguntas. Machadinho, obrigado pelas palavras aí. Primeira pergunta sua sobre a comporta, é tipo uma barreira mesmo, isso que o rapaz falou lá, isso existe. À medida que vai chegando água, ela vai abrindo. Aí chega um certo ponto que ela não consegue abrir mais. E aí o que chega, passa até por cima. Em 2008, chegou a passar por cima da barreira que ela tem lá da barragem, quer dizer, as comportas já estavam todas abertas e mesmo assim passou. Isso tem a ver, é isso mesmo que você está imaginando. Tem um sistema lá que abaixa para reter a água e levanta para a água passar. Tá? Referente à quantidade de chuva que veio lá no Ribeirão Oratórios, deu uma precipitação pluviométrica muito grande em pouco tempo na cabeceira lá do Valaçu e também do Ribeirão Oratórios. Por isso que a gente fez esse monitoramento que eu estou te falando, em pontos estratégicos, que nós pedimos pessoas para subirem com os veículos, inclusive no local que saiu lá, que é o local que a gente faz o monitoramento, é onde que a Polícia Militar foi surpreendida com o veículo lá e até levou o veículo. Não sei se você ficou sabendo. Naquele local ali é um dos pontos estratégicos que a gente olha. Se chegou em tal lugar, a gente sabe que vai atingir aqui. Mas a quantidade de água que veio foi surpreendente, foi muita água. E falando sobre a Vila Oliveira, tinha pouco tempo que a Vila Oliveira não tinha entrado em todas as casas, mas umas casinhas mais baixas lá tinha entrado e o Ana Florença também. E a gente fica até meio assim
preocupado, chateado, porque aquelas pessoas sofrem tanto naquele local. Eles não tiveram problema com o rio Piranga, mas mais uma vez teve esse problema lá com essa água da cabeceira lá. Mas foi muita chuva mesmo, por isso que aconteceu isso. E referente à sirene, foi uma ideia muito boa que a gente pode tentar implantar no local, que aí a gente avisa mais rápido. Obrigado até pela ideia. Escrito José Osório. Boa tarde, presidente, colegas, pessoas presentes, boa noite. Cícero, realmente, os colegas estão falando, realmente, é parabenizar mesmo você, a Defesa Civil, a equipe toda da Prefeitura, os servidores da Prefeitura, os demais, as pessoas que foram voluntários e ajudaram nesse momento difícil, né, dessa questão do rio, das cheias do rio Ponte Nova, e realmente, a gente viu um trabalho feito dessa vez com tanta eficiência, com tanta segurança, prevenindo realmente que quem tomou prejuízo realmente, que não ouviu a Prefeitura, o que a Prefeitura repassou. Então, assim, só parabenizar mesmo e ver que cada ano que passa, nós estamos, assim, aprendendo mais e preparando mais para que haja menos perdas, tanto para material como de vidas. Então, vocês estão de parabéns e a gente deseja que continue esse trabalho bacana e que possa aprimorar cada dia mais para nos prevenir todo ano que tem épocas de chuva, viu? Parabéns. Obrigado, Osório. Obrigado. Também o vereador Fanica. Boa noite, presidente, secretário, todos os vereadores, todos presentes. Cícero, boa noite. Boa noite. O trabalho da Defesa Civil foi excelente, mas a Defesa Civil não segura a água do rio, né, Cícero? Não tem jeito. O que vem tem que fazer o que faz mesmo. Agora eu vou te falar. O que atrapalha muito o trabalho da Defesa Civil são esses aproveitadores de Ponte Nova, que nós temos bastante, principalmente o mal informado da zona rural, que fica olhando esses negócios no WhatsApp lá. Quem informa no WhatsApp é esse pessoal aí que trabalha muito na cidade, que tem muito tempo de ficar informando coisa errada. Aí tem um rapaz na zona rural que tem um tanque de leite na casa dele e a casa dele é beirada do rio. Então eu recebi uma informação lá de um rapaz aqui de Ponte Nova que para retirar o tanque e tudo lá, que se os ventos não mudassem, Ponte Nova ia ficar todo tomado de água. Aí, Cícero, como daqui no Brito a água dividiu os locais em 4 comunidades, porque tudo estava cheio, não dava para ninguém passar, o rapaz ficou muito apertado. Então, ele está até com problema de pressão por conta disso. Então, Cícero, eu acho que a Defesa Civil, na época dessas enchentes, que já estava mais ou menos previsto, deveria sair na zona rural, nessas casas que tem que retirar as coisas, e dar um alerta para esse pessoal, para eles não ficar também escutando esse pessoal do WhatsApp, porque as informações praticamente são erradas, e bastante erradas, né? Porque as previsões deles são diferentes das oficiais, entendeu? Muito diferente. Eu moro no Brito. Eu fiquei tranquilo, porque para a água arrasar a Ponte Nova, eu sei onde que chega. Eu trabalhei lá 31 anos e 7 meses. Então, não é 2 dias não, tá? Não é 3 dias, 31 anos e 7 meses que eu trabalhei lá. Então, 31 anos e 7 meses convivendo com enchente. A enchente, para arrasar a Ponte Nova, tem que entrar, você conhece a usina do Brito, naquela parte de baixo, passa pela janela. Entendeu? Eu já assisti isso aí lá umas 3 ou 4 vezes. Então, eu acho que o trabalho de divulgação foi excelente. O que atrapalhou muito a Defesa Civil de Ponte Nova foi esses aproveitadores, esses que não entendem nada, que quer aparecer, que tem muitos aqui. Não vou citar não, mas poderia até citar. Não vou citar para depois não dar problema para mim. Mas você está de parabéns e todo o executivo está de parabéns. Muito obrigado. Chico Fanica, obrigado pelas suas palavras. Concordo com você também sobre a zona rural. A gente tem vários programas de rádio aqui, que eu sei que é muito ouvido pela região sua lá, região Brito, Três Tiros, Gentio, e a gente sempre pediu para avisar como que estava sendo feito o monitoramento, só que, infelizmente, isso que você falou aí ocorre mesmo, a pessoa fica colocando nas redes sociais aí, que não é a rede social oficial da prefeitura, e aí as pessoas acabam acreditando. Vou aproveitar para você falar, você está falando aqui que você mora na zona rural, então, através de você, eu estou falando para os vereadores aqui o tanto que a zona rural foi castigada com essas chuvas.
talvez as pessoas não saibam, mas nós estamos com mais de 22 pontes destruídas na zona rural. Nós estamos fazendo nosso plano de trabalho para restabilização aqui restabelecimento dos locais que foram atingidos. Nós vamos até levar, já colocamos nos sistemas e vamos levar em Belo Horizonte na terça-feira, que tem um pessoal de Brasília lá nos esperando. E a maioria dos nossos recursos é para a zona rural. São os locais que os pessoal ficaram totalmente isolados. Então não tem como citar todos aqui, mas é para os vereadores aí que não sabiam ainda ficar ciente que foi muito castigada a nossa zona rural. A palavra agora vai para Hermano. Boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, cidadão presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, imprensa e Cícero, né? Cícero, também meu boa noite, meu agradecimento. Boa noite. Pela sua vinda aqui, para você trazer, né, alguns pontos, alguns esclarecimentos para nós e para as pessoas que nos acompanham sobre esse fato, né, que nós mais uma vez aí aconteceu conosco, né? Estamos num período de chuva mesmo, isso é natural, né, digamos assim, é natural. A ocorrência da inundação ou o que for, né? A gente tem que monitorar, tem que preparar, mas estamos, né, no período da chuva, então temos que ficar assim alertas a isso aí. Também não dá para não reconhecer o trabalho, né, que o Executivo fez, você de um modo especial quanto Defesa Civil, porque a gente sabe que se tivesse, né, graças a Deus não tivemos, ao contrário de municípios como Ibirité, né, Raposos, graças a Deus não tivemos vítimas, né, pessoas, vidas que foram levadas. A gente sabe que nesses casos assim, não é que por culpa ou o que for, mas quem fica mais à frente é a Defesa Civil, essa responsabilidade, digamos assim, né, dessas tragédias que talvez poderiam ser evitadas ou o que for, é a Defesa Civil. Então, te parabenizar da forma como você conduz tudo isso, a gente acompanhou as transmissões, as entrevistas, né, imagino, né, que você talvez tenha sido a pessoa mais solicitada, mais, né, assim, telefone, a gente tentou conversar, mas a gente sabe da dificuldade mesmo do atendimento nos dias, porque falei que aqui nós somos 13, né, então as demandas chegam assim, para a gente de forma bem pontual, né, seja lá do bairro, da área, a gente tenta na hora falar, ligar, o que for, mas, ou seja, cada um, né, da sua forma, tentando contribuir e colaborar. Então, eu acho que vocês fizeram, de fato, um bom trabalho, né? E talvez tenha sido, com aí o advento das redes sociais, aí eu concordo com o Chico, quando ele fala dessa preocupação de como as pessoas propagam as notícias, né? Da forma que isso é propagado. As redes sociais, de certa forma, ajudam, mas também tem alguns pontos que, às vezes, prejudicam, né? Então, essa confiança que vocês passaram e todas as informações que a gente foi acompanhando, de previsão de inundação, isso tudo era questão de tempo, de prazo, mas ocorreu e aconteceu, né, da forma que era divulgado por vocês. E aí, eu queria que você, né, depois eu vou fazer só um questionamento no final, mas eu quero, né, chamar talvez a atenção aqui dos nossos pares, dos nossos vereadores. Você falou em a questão de 22 pontes quebradas, né, que as águas levaram, dentre tantas coisas, né, que a gente vê dentro da cidade para ser feita, mas tem que ter essa atenção, esse olhar claro para a zona rural, porque uma das coisas primordiais para eles é acesso, estrada, né, então a ponte, nesse caso aí nem se fala. Aí você falou dessa reunião em Belo Horizonte com a equipe de Brasília, né, mas talvez, pelo menos assim, os deputados que a gente trabalha com eles acenaram para algumas urgências, né? Talvez uma mobilização nossa com os nossos, alguns já fizeram, claro, a gente também está trabalhando para isso, para ver o que poderia também dividir recursos nesse sentido, né? Talvez o que se conseguir lá aplica, né? Que a gente está vendo alguns pontos da cidade que precisam de ser reconstruídos ou o que for, né? Mas talvez destinar, se a gente conseguir, especificamente para a zona rural, nesses casos aqui, que talvez sejam mais urgentes, dessas pontes, né? Porque a zona rural precisa disso, né? Desse acesso, ela precisa ir e vir, né? E a ponte vai fazer falta. Talvez a gente puder
também mobilizar, acionar aí os nossos apoiadores, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte, no caso dos legisladores, para nos atender aí com recursos para reverter para isso. E aí você poderia só, talvez você falou, mas talvez só esclarecer um pouco, Cícero. Você falou da dificuldade, às vezes, desse monitoramento, né? Do Ribeirão Valaçu e oratórios, que às vezes esse monitoramento fica mais difícil. Mas que, quando se trata do Rio Piranga, isso facilita mais porque tem esses recursos. Esse monitoramento, vocês conseguem acompanhar daqui mesmo, de Ponte Nova, aqui mesmo, ou vem essas informações de fora para vocês? Como é que funciona o monitoramento do Rio Piranga? Do Rio Piranga é aquela questão que eu falei aqui sobre a usina hidrelétrica da Brecha, né? Agora, referente ao Ribeirão Valaçu, nós temos pessoas lá em cima que quando começa a chover, liga para a gente. Só que aí a gente tem aqueles pontos estratégicos, igual eu falei aqui, que a gente vai até o local para aguardar, para saber, porque a gente não pode, eles também não tem como informar a gente 100%, aqui está chovendo muito, mas eles não sabem falar se vai atingir, se não vai. Então a gente vai lá para esses pontos e espera. Agora adquirimos um pluviômetro, esse pluviômetro ele é automático, e nós estamos querendo instalar lá naquele motel Cantagalo, que é um local que a gente acha que é um ponto estratégico bom. E ele vai mandando informação para a gente no celular de quantos milímetros está chovendo lá. Então, acho que vai ajudar bastante depois dele instalado. Porque se chover lá 40, 50, 60 milímetros em 1 hora, em 40 minutos, aí nós vamos saber que vai chegar aqui, então a gente vai ter um tempo maior. E ele já está lá na prefeitura e só falta a gente pegar os técnicos e a autorização do responsável pelo motel, que ainda nem fui lá, vou lá conversar com ele. Acredito que ele não vai ter nenhum problema para instalar lá. E ele vai passar essa informação para a gente, acho que vai ajudar muito. E obrigado aí pelas palavras. Tá, e aí só para a gente poder reforçar e talvez as pessoas entenderem, né? Então esse monitoramento, que até então dá essa garantia da atuação de vocês, vem via usina da Brecha, não é isso? Desse monitoramento por lá. E são dados oficiais, né? Isso, muito bem, irmão, ter falado nisso. A gente trabalha sempre, mesmo a gente tendo a notícia de Porto Firme, Piranga, que está subindo as águas, tal, Guaraciaba, da montante lá do Turvo, a gente só avisa através da Brecha. A gente confia plenamente nas vazões que a Brecha passa para a gente. Então, todo o monitoramento nosso, toda a ação nossa aqui é definida a partir da vazão da usina hidrelétrica da Brecha. Assim que eles vão informando para a gente vai tomando as providências aqui. Inscrita também a vereadora Fiota. Boa noite, Cícero. Boa noite, Fábio. Eu quero te parabenizar pelo trabalho feito. Ajudou muito no meu bairro, tá entendendo? As pessoas ficaram muito agradecidas por ter sido avisado antes, com toda a calma, que esse ano foi bem mais calmo. O volume de água, eu acho que vem um volume de água. À medida que tinha aquele volume de água, as pessoas iam sabendo, e quando chegou, ninguém tinha nada dentro das casas mais. Então, as pessoas do meu bairro ficaram muito agradecidas, e eu quero parabenizar pelo trabalho, que não foi fácil, foi um trabalho cansativo, porque dias e noites, né? Não é fácil. Eu quero parabenizar tanto você quanto a equipe, né, que te acompanhou, que é o demais, os outros secretários que também esteve junto com você, e falar com você, Cícero, que a prefeitura hoje, antes, que eu já te conheço de muitos e muitos anos de prefeitura, lá é sua cara, lá não pode ficar sem você. Você já sabe dos pontos, você já sabe dos locais, você já sabe qual o local que entra, como eu sei do meu bairro, qual o local que vem água primeiro. Isso ajuda muito Ponte Nova. E aquele plano de redução de risco também que foi votado aqui nessa Câmara, também ajudou demais. Eu ri muito no dia que falou plano de redução de risco. Eu falei assim, gente, o rio está seco. Mas quando veio a enchente, que foi monitorado os locais certos, que iam ser inundados nas horas certinhas, isso foi maravilhoso. Então, eu quero parabenizar tanto você quanto a equipe da Prefeitura. E falar que você é uma pessoa essencial para
para a prefeitura, é uma pessoa que não pode estar fora. É uma pessoa que sabe de todos os pontos. Tá? Obrigado, Fiota. Obrigado. Ô, Fiota, só para falar da região lá do Rosário do Pontal, lá tem uma interessante, uma coisa, só para você ficar sabendo, lá é o único local que foi atingido que pega as águas aqui do Valaçu. Eu falo assim, porque ela chega aqui com a velocidade aqui, e aí ela passa na cidade, atinge aqui e atinge lá. Aí teve um morador lá que me ligou, depois que o Ribeirão saiu, que veio muita água mesmo do Valaçu. Aí falou assim, aqui está baixando. Aí eu falei, não, aí está baixando, mas daqui a pouco começa a subir de novo, porque a água do Valaçu já tinha passado lá. E estava vindo muita água daqui ainda. Eu estou falando assim, que lá ainda é mais prejudicado um pouquinho, né? Porque lá nós temos a descida da água do Voaçu e nós temos os pessoal do Joanim, que vem ali para a colônia do Ribeirão, que vem toda a água, dona Florência, que pega aquelas casas também. Sim. Lá baixou primeiro, igual você está falando, realmente, mas quando chega cá embaixo, encontra com a outra. Verdade. Então dá um volume muito grande. Então, assim, eu quero te agradecer e falar assim, que igual Serra dos Pinheiros está sem o ônibus, né? Sem o transporte, porque devido à ponte, aquela pontinha lá, a erosão aumentou, então não é justo colocar em risco, né, a vida das pessoas, e a gente espera que, né? Aquele local ali é um dos locais que estão sendo feitas as metas de trabalho para a gente ver se a gente consegue o recurso para fazer a recuperação lá. Já está tudo anexado, já aquele local, tudo ali no nosso plano de trabalho. Porque além daquele local ali, nós tivemos uma rua, né, com devido à chuva, você deve ter ido lá, sim, aquela parte de cima da Manuel Marim Camarão, sim, também partiu, também está, né, no processo. Que já tinha um problema lá na frente e agora deu uma continuidade no problema, que a rua partiu, o pé da casa daquele senhor lá. Então, nós tivemos bastante, né? Graças a Deus, ninguém perdeu nada. Só deixar os vereadores cientes que esse trabalho que está sendo feito de reabilitação, ele vai ser todo analisado pelos técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E se em algum ponto os técnicos acharem que não cabe reabilitação e sim reconstrução, aí nós vamos refazer o projeto de reconstrução, mas aí vai ser um processo um pouco mais demorado. Aí cabe projeto, licitação, essas coisas assim. A da reabilitação, não. Se eles aprovarem o nosso processo de reabilitação, o dinheiro é depositado imediatamente no cartão da Defesa Civil e as contas são pagas na maquininha de débito. Então, você acha que tanto aquelas casas, quanto aquelas duas contenções, aquela que entre Meio Serra de Pinheiros e Pontal, você acha que aquela ali é desse caso? E eu acredito que todas ali cabem em reabilitação. Só que aí tem que olhar os técnicos lá na hora que avaliar. Mas eu acredito que sim, que cabe. Tá. Obrigada, Cícero. Obrigado a você. Vereador Pessato. Vereador Pessato. Boa noite à mesa, nobres colegas. Por presente, boa noite. Você de casa também que nos acompanha, meu boa noite. Ô Cícero, te parabenizar pelo trabalho. Tive a oportunidade de estar com você em uma ocasião, naqueles dias da enchente, né? Você me prestou grande ajuda, esclarecimentos. E te parabenizar pelo trabalho seu, do prefeito, toda a equipe que teve em ação, né? Todo o funcionalismo, não só de dia, de noite, monitorando, dando as informações corretas. Também tive a oportunidade de estar lá na brecha, conversei com um professor bem instruído lá de Viçosa, ele me explicou justamente o que você falou. A capacidade da brecha é bem pequena, ela não consegue gerir, de suportar ou de segurar a água lá para estar prejudicando nós. Deixou isso bem esclarecido, né? Ao contrário do que toda a vida foi dito. 25 anos morando aqui, Chico Fanica, toda a vida nós tivemos medo de soltar água lá da brecha. Então, rodando lá, eu tive a oportunidade de estar indo naquela estrada do outro lado, onde ela alaga, indo para Guaraciaba, e eu vi que nada mais é do que um ajuntamento de água no próprio rio. Muito diferente da Candonga, de outras barragens aí que tem potencial grandes de reservatório, né? Então, assim, o que eu vi lá foi justamente o que você explicou. É um acúmulo de água, né, considerável devido às fortes chuvas, mas é aquilo mesmo que você falou, do jeito que vem, tem que sair, chegou, tem que ir embora. Eu vi foi isso lá. De modo assim, sobre as pontes, eu fiquei preocupado, quando nós fomos recorrer ao prefeito por algumas, que tinha lá umas 2 ou 3 ou 4 que era de conhecimento nosso, e ele, por ocasião, me mostrou as fotos de umas 22 pontes, em todo o nosso município, né?
danificadas que estão recorrendo aí. Eu fiz até uma indicação na Câmara essa semana, solicitando um esclarecimento, ver quais delas já tem possibilidade, algumas através da Prefeitura mesmo, talvez fazer um reparo. Algumas vai estar esperando a verba que você falou aí, né? Foi o que ele me comentou comigo também, a respeito de enviar para a Defesa Civil, a nível nacional, eu acho, né? Isso. Para estar enviando para nós aí um suporte, tanto para as pontes, quanto para as situações de modo geral que o nosso município ficou aí, onde foi danificado aqui dentro da rua, Ana Florência, aqui na Vila Oliveira, certo? Mas, graças a Deus, sem grandes riscos, sem grandes perdas, né? Algumas perdas, como o Machadinho citou aí, é um acontecimento aí que nós sabemos, esse Ribeirão do Voaçu, ele desce muita água do Dioguinho, lá do Voaçu, ele pega uma cabeceira grande lá das Flores, daquela parte de cá do Manuel Lucas, então a gente sabe que é difícil de controlar, né, essa vinda deles. Mas o rio, como vem de longe, eu estava acompanhando de perto as informações suas lá dos demais municípios acima, e assim a gente deixava a população bem esclarecida, bem ciente. Fiquei também responsável de mandar lá aqueles áudios, tudo que foi acontecendo, e graças a Deus, Deus abençoou que o rio nem tanto assim encheu, né? Ficou marcada a passagem dessas águas, porque talvez a terceira ou a quarta maior cheia, mas graças a Deus sem muitos danos. Então é te parabenizar mesmo, enaltecer o que Fiota falou aqui a respeito do plano, né? A hora que a gente vê ele em uso, ele em prática, que a gente vê que vale a pena aquilo que nós ajudamos a construir. Tá? Meu parabéns. Obrigado, pessoal. Vereador Betinho. Boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores, aos visitantes. Ô Cícero, não é a primeira vez que nós acompanhamos nossas enchentes, não. Você lembra a passada que teve na outra gestão? E nós tivemos um grande desempenho dentro do pátio, você trabalhando. E todas as enchentes que tem, eu acho que é muita carga em cima de você. Porque o telefone do pátio come dia e noite, você está monitorando um rio, o telefone está, Defesa Civil, e eu acho que é muita carga em cima de você. Eu também fiquei voluntário no pátio de quinta-feira, então, quando começou aquela primeira chuva na quinta, fiquei lá junto com o pessoal, e no domingo, me parece que eu fui embora. E, ô Cícero, é muito trabalho, é uma carga pesada. Eu quero dar os parabéns a você de coração mesmo, que você trabalha demais. Quero dar os parabéns também a toda a equipe, o prefeito, todo mundo que se tornou voluntário nessa tragédia dessa enchente. Você está de parabéns pelo que você faz, você merece o seu trabalho que você tem, porque o que eu vi acontecer no pátio, telefone comendo 7 cebas para lá e para cá, jogando para cima de você, eu falei, gente, é muita carga em cima de Cícero para ele só, vocês têm que passar para a prefeitura, para alguém também estar tomando a providência. Você está de parabéns, Cícero, de coração mesmo. Obrigado. E parabéns mesmo ao prefeito também, que trabalhou, não teve prazo nem para ir em casa direito, ele lutou junto com todo mundo e merece muitos parabéns. Verdade. Obrigado. Vereador Pracatá. Senhora presidente, vice-presidente, vereadores, vereadoras, os faço presente, funcionário dessa casa, meu amigo Cícero. Boa noite. Boa noite. Eu só gostaria de parabenizar aí toda a equipe, né? O prefeito, você da Defesa Civil, que montaram aí uma força, né? Botaram aí uma equipe que dava a todos os momentos informações, né, como estava acontecendo, como estava o volume do rio, estava subindo, estava baixando, comunicando com os moradores a margem do rio. Então, só mesmo parabenizar esse trabalho que vocês fizeram. E também o que já vem acontecendo, de imediato também já começou a recuperar os poucos danos que nós tivemos, como é o caso da Beira Rio. Você citou a ponte lá em Voaçu, caiu uma ponte. Do lado lá também já recuperou, inclusive uma pessoa, 4 famílias ficou ilhada lá, não tinha jeito de retornar, já recuperou também. Então é o seguinte, isso aconteceu, graças a Deus, não foi aquele desespero todo, mas aconteceu e a gente está vendo aí a assistência que foi dada e a recuperação que está sendo feita. Parabéns a você, a todo o executivo e toda a equipe. Muito obrigado, Catá. Cícero,
ficou um pouco para eu também falar a respeito. Eu queria dizer que é a união. A união faz a força. A equipe toda trabalhou com afinco, todos os secretários. Eu acho que Wagner foi muito feliz em escolher as pessoas que estão do lado dele. Todo mundo abraçou a causa, todos os secretários, todos os servidores com boa vontade. Nós também fizemos o nosso trabalho, cada um à sua maneira. Deixamos a Câmara aberta para receber tanto a saúde, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo Bombeiro. Nós ficamos monitorando daqui, porque se houvesse necessidade, as nossas portas, a Câmara também, serviria de um apoio, de uma base, para dar aí um andamento, tanto na saúde do lado de cá, a gente ficou imaginando o que poderia acontecer. O Wagner me pediu que abrisse as portas da Câmara, inclusive para colocar as máquinas. E prontamente eu comuniquei aos vereadores, à mesa diretora, e eles também me deram o aval para estar trabalhando junto. Cada um de nós, o que nós tínhamos que ter feito, foi feito, que é ligar para a Defesa Civil, que é ligar para os secretários e tentar ajudar também. Muitos locais caiu barranco, vários locais caíram barrancos, e em alguns lugares chegou a entrar água mesmo, né? Então, eu só queria parabenizar a equipe. A união faz a força, ninguém trabalha sozinho. E você foi muito bem monitorado juntamente com todo mundo, né? E vocês juntos monitoraram o Rio. Eu só queria parabenizar a equipe e dizer que a gestão está primeiríssima qualidade. Aninho, eu agradeço e vou aproveitar suas palavras, porque foram várias reuniões durante todos os dias lá na prefeitura com todo o secretariado, e quando a gente teve a notícia que o rio ia começar a baixar, e foi baixando gradativamente, nós fizemos praticamente a última reunião, e nessa reunião eu agradeci muito a todos os secretários, porque o apoio foi imenso. Trabalharam com muita calma, sem vaidade, e eu agradeci muito a eles. Mas não tive a oportunidade de agradecer todos os funcionários públicos que ficaram empenhados, né? Muitos ajudaram a fazer várias mudanças, essas coisas de ajuda humanitária mesmo. E aproveito a Câmara aqui para agradecer a todos os funcionários da rede municipal, que sem eles a gente também não consegue fazer nada. E você falou para Catar também da limpeza, de imediato começaram a limpar, com muita vontade de trabalhar mesmo. Então, a gente que está na coordenação só tem que agradecer esse pessoal. Você falou tudo, sem vaidade. Eu acho que foi o principal, o que aconteceu e que deu certo, porque nenhum de vocês tiver a vaidade de querer aparecer em cima de uma tragédia dessa, enquanto há pessoas que ainda tentam, né, mesmo, infelizmente, com um problema desse, as pessoas ainda querem alguma coisa de mal para a nossa cidade. Eu quero agradecer a oportunidade que a gente está tendo aqui, através do pedido do nosso vereador, para você levar isso para todos, né, que estiveram ao seu lado, que estiveram junto à administração e que fez acontecer. Como eu disse, a união faz a força. Obrigado. A Fiota está pedindo para falar, você vai ter o seu tempo das considerações finais, tá? Pois não, Fiota. Ô Cícero, eu me esqueci. Eu não sei se você saberia me responder. Eu sou muito preocupada com a ponte que já foi embora em outras enchentes. Foi esse ano mesmo que aconteceu isso. Na Olaria de Baixo. Você sabe de alguma coisa? Ela vai entrar nessas emergências agora? A ponte da Olaria de Baixo, ela já está com recurso. Não sei se você tem ciência que teve uma ponte em 2017, 2018, que foi embora na Olaria de Baixo, no Vale Azul. Essa mesmo. No Vale Azul, lá na Lagoa Seca. E essas pontes nós conseguimos recurso através também do governo federal para ela reconstruir. A do Vale Azul está praticamente pronta, mas a do Olaria de Baixo, a empresa que ganhou a licitação, ela não quis fazer o trabalho lá, o serviço. E pelo que eu olhei ontem, semana que vem agora já vai sair a nova licitação dela. Então, é uma ponte menor, ela vai ser refeita. Ela não está nesse processo novo, ela está no processo antigo, mas ela vai ser refeita lá.
Então tá, Tá bom? muito obrigada. De nada. É o que eu também lembrei de um episódio aqui, você está falando em agradecer, nós temos que agradecer, é toda a equipe mesmo, eu falei da saúde, a Ariadne prontamente deixou as pessoas na farmácia para estar levantando toda a medicação e ocorreu uma morte de um amigo e que precisou de um documento. Prontamente, o funcionário saiu da farmácia, foi até o Hospital Arnaldo Gavazzi. A gente tem que agradecer muito, porque todo mundo foi pronto no momento que todo mundo precisou, teve alguém para ajudar. Isso é muito importante. Você disse a zona rural, vários locais ainda estão para ser arrumados, mas, como nós estamos falando, tem equipe para todo lado. E Deus abençoe que não demore muito, mesmo a gente sabendo que a licitação traz a demora para qualquer coisa que vai acontecer. Que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, que as coisas boas vão chegar, vão acontecer. Suas considerações finais. Eu só queria acrescentar aí que a zona rural, antes de ser feita as pontes novamente, tudo, mas já está sendo feito um paliativo para as pessoas não ficarem sem condições de sair e tudo. Mas esse paliativo ele é bem precário, né? Então, na hora que chegar o recurso, a gente vai refazer as pontes. Eu queria agradecer o convite para estar aqui, o vereador Montanha, todos os vereadores aqui. Queria pedir desculpa a alguns dos vereadores que eu não consegui atender no dia que estava acontecendo o evento, porque, como vocês mesmos falaram aí, a gente, além agora do telefone, a gente tem que responder os WhatsApp também, porque é muito WhatsApp que chega, muitas pessoas preocupadas, aí tem hora que a pessoa não consegue falar com a gente. Agradecer ao prefeito por ter ficado do meu lado o tempo todo, dado o apoio, né, como o maior poder do município, né, maior autoridade municipal, e sempre do meu lado, me dando força, me dando ajuda. E só falar que deseja a nossa população aí que a gente tenha esse decorrer desse ano aí bem mais tranquilo e sem problema nenhum, porque o começo foi um pouco complicado. Uma boa noite. Muito obrigada, viu, Cícero, pela sua presença. E a casa está sempre aberta. Qualquer notícia, se você quiser passar alguma novidade ou qualquer coisa para a população, a casa está aqui aberta à disposição. A gente agradece, né? Só, presidente, pela ordem, vamos quebrar o protocolo, dar uma salva de palmas para esse guerreiro aí. Obrigado, Cícero. Obrigado, senhor. Nós vamos já para o encerramento. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, eu vou declarar encerrada a reunião de hoje e convocando a todos os vereadores para a reunião ordinária próxima, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 17h30. Eu agradeço a todos pela presença. Boa noite.